E aí pessoal, aqui quem está falando é o Cleito. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para criar um algoritmo que verifica se o número inteiro é um número primo utilizando JavaScript. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é o número primo. Bom pessoal, o número primo é um número inteiro que só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, é um número que quando dividido ele só retorna o número 1 e ele mesmo, ok? E como que a gente faz para chegar até esse número primo? Bom, a gente precisa dividir ele pelos seus antecessores maiores do que zero e por ele mesmo. E nessa divisão a gente precisa verificar o resto dela, se ela é igual a zero. E aí, se ele retornar 1 e ele mesmo, ou seja, dois números, ele é um número primo, ok? E é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. E para começar, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa armazenar um número inteiro. Então eu vou dizer que const number será igual a 3. Ou seja, a gente vai verificar se o número 3 é um número primo. E agora, como que a gente faz para dividir o número 3 por todos os seus antecessores maiores do que zero e ele mesmo? É muito simples, a gente precisa contar. E para contar de 1 até a variável number, a gente pode utilizar tanto o laço de repetição for, quanto o laço de repetição while. Nesse exemplo, eu vou utilizar o laço de repetição while. Ok, pessoal? E para utilizar o laço de repetição while, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa criar primeiro uma variável para a gente usar essa variável como condição, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que conte, ok? Primeiro eu vou criar um let conte e vou dizer que ela será igual a 1. Então a gente precisa definir o nosso ponto de partida. A gente vai contar de 1 até a variável number e usar esse contador para dividir por number, ok? E aí a gente começa a utilizar aí o nosso while. Então eu vou dizer que o while, tá? Vou abrir aqui, fechar parênteses e vou abrir e fechar chaves. Aqui dentro é a nossa condição e aqui dentro é a nossa interação. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a variável conte para fazer a nossa condição e dizer que até que ela seja menor ou igual a number, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai dizer que ela vai incrementar. O que significa esse incrementar? A gente vai dizer que ela vai adicionar 1 ao seu valor original até que a condição seja atingida. E a gente pode fazer isso, pessoal, de duas maneiras. A primeira é a gente dizendo que conte, que é conte, vai incrementar. E a segunda é dizendo que conte será igual a conte mais 1. Ou seja, eu estou dizendo a mesma coisa. Então, quando você vê conte mais, ou uma variável que é igual a ela mesma mais 1, você está dizendo que você está querendo somar 1 ao valor original dessa variável. Como a gente está dentro de um looping, a gente vai somar 1 ao número 1, que vai ser igual a 2, depois 1 ao número 2, que vai ser 3, e aí a gente vai finalizar, porque a nossa condição aqui em cima, ela vai ser atingida. Então se eu vim aqui e der um console.log em conte, eu preciso também comentar um desses dois caras, ok? Vou comentar esse de baixo, depois a gente comenta o de cima e tira o comentário do de baixo para você ver que é a mesma coisa. Agora eu vou utilizar aqui o output para me mostrar a minha saída. Então, Ctrl Alt N, eu tenho lá 1, 2 e 3. Se eu quero alterar o valor do meu contador, eu venho aqui na minha variável number e passo o número 7. E de novo, Ctrl Alt N e mostro que ele está contando para mim aqui dentro do meu output de 1 até 7, ok? E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente pode dizer que conte mais, incrementando, ou dizer que conte será igual a conte mais 1. Então eu vou tirar esse comentário aqui do de baixo e comentar o de cima para vocês verem aí.
Então eu fiz a mesma coisa, eu contei de 1 até 7, porque eu alterei o valor aqui de number. Eu vou passar aqui para number agora 4, e você vai ver que ele vai contar de 1 até 4, ok? Então essa primeira parte a gente já finalizou. Vamos remover esse daqui de baixo, ok? E dizer que count vai incrementar apenas. Vamos remover esse console.log daqui. Agora a gente precisa dividir number por todos os seus antecessores maiores do que 0 e ela mesma. E esse valor está em count, né? E a gente precisa determinar que o resto da divisão seja igual a 0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma condição e dizer que number será módulo de count igual a 0. Quando eu utilizo esse operador de porcentagem, que é o operador módulo, o que a gente está dizendo aqui? Que eu quero o resto da divisão, ok? E eu quero que o resto da divisão seja igual a 0. E aí, pessoal, se a gente der um console.log em count, salvar e Ctrl Alt N, você vai ver que ele retorna o 1, o 2 e o 4 para a gente. Ou seja, o que aconteceu aqui? O número 4 ele não é um número primo, porque ele possui 3 divisores comuns, o 1, o 2 e o 4. Se a gente passar aqui o número 2, você vai ver que a gente possui 2 divisores comuns, o 1 e ele mesmo. Ou seja, o número 2 é um número primo. Inclusive é o único número primo para aí da matemática. O restante é tudo ímpar. Então se eu passar aqui o 5, ele é primo, ele retorna o 1 e o 5. Se eu passar o 7, ele é primo. Agora se eu passar o 8, você vai ver que ele não é primo, porque ele possui 4 divisores. Agora que a gente já está sabendo como fazer isso, como retornar se o número é ou não um número primo, a gente precisa armazenar isso dentro de uma variável e usar essa variável para a gente criar uma condição e exibir se o número é ou não primo. Então eu venho aqui no meu console.log, removo isso daqui, e digo que divis vai incrementar. Assim eu armazeno a quantidade de vezes dentro de uma variável, ok? Vamos vir aqui embaixo, fora do nosso while, ok? E vamos dar um console.log em divis, salvar e Ctrl Alt N. A gente tem um erro, porque ele fala aqui, ó, que a variável divis is not defined. Então a gente está utilizando a variável divis dentro de um escopo, e a gente precisa declarar ela antes desse escopo, ok? A gente chama isso de declaração global. Então eu venho aqui antes do while, ok? E digo que let divis será igual a 0. O que eu estou dizendo aqui? Que eu quero criar uma variável e quero incrementar essa variável, ou seja, quero reescrever ela. Quando eu crio uma const, eu não posso reescrever, ou seja, pegar a variável lá embaixo de novo e jogar um novo valor para ela. Quando eu utilizo o let, eu posso fazer isso. Então eu declarei a variável com um valor de 0, ou eu posso vir aqui e dizer que ela será igual a false, ok? E agora, se eu vir aqui e dar um Ctrl Alt N, você vai ver que ela retorna quantas vezes o número 8 é divisível pelos seus antecessores. No caso aqui, 4. Então ele não é um número primo. Se eu vir aqui alterar e passar 11, por exemplo, você vai ver que ele retorna 2. Então o número 11 é um número primo. O que a gente faz agora? A gente não armazenou dentro de divis? Então vamos utilizar divis para a gente poder fazer a nossa condição. Então eu vou criar uma condição aqui e dizer que se divis for diferente de 2, eu dou um console.log e informo que não é primo. Caso contrário, eu passo um else, informo console.log e digo que é um número primo, ok? Novamente eu dou um Ctrl Alt N e aí você vai ver o seguinte, que é primo, porque o número 11 é primo. Se eu passar aqui o número 9, que não é primo, ele retorna não é primo, ok? Então a gente armazenou dentro da variável divis
quantas vezes count ou number é divisível por count, ok? Quantas vezes o número 9 é divisível por number, ok? Quer dizer, por count, pelos seus antecessores maiores do que 0. E aí, a gente utiliza esse valor, se for 2, 3, 4, para a gente realizar a nossa condição. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente pode pegar tudo isso aqui e jogar dentro de uma função, ok? Por quê? Vamos supor que eu quero vir aqui, ó, e criar mais uma const n2 igual a 4. E eu quero verificar se 4 é um número primo. Então eu vou ter que criar todo esse algoritmo de novo, ok? Para mim poder fazer isso, retornar se 4 é primo ou não. E se eu tivesse mais uma const aqui, n3, que fosse igual a 12, por exemplo. Eu ia ter que copiar isso aqui várias vezes, né, para mim poder retornar se o número 12 é realmente, de fato, um número primo. Não, né? Porque isso vai dar muito trabalho. Imagine um sistema grande, né? Onde a gente tenha que fazer isso pelo menos aí umas 30 vezes. A gente precisa facilitar, né? Esse é o trabalho do desenvolvedor de software. É criar uma lógica e essa lógica consiga resolver um problema. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai criar uma função. E essa função vai fazer com que a gente possa chamar esse nosso algoritmo que está dentro dessa função várias vezes. E como que eu faço isso? Eu utilizo a palavra reservada function, dou um nome para a minha função, o nome é você que escolhe, eu que escolhi esse nome, exprimo, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Aqui dentro eu passo o parâmetro, ou seja, um valor que eu vou utilizar dentro do meu algoritmo, dentro da minha função. Então eu vou passar aqui number, porque é o mesmo nome que eu estou utilizando aqui dentro do meu algoritmo, ok? Eu não posso criar, né, um nome diferente do que eu estou usando aqui dentro do escopo. E aí eu pego toda a minha função, né, ó, pego tudo aqui, ó, menos a minha condição, ou seja, até o fechamento das chaves e colo aqui dentro. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar mais fácil, ok? Então o que eu fiz? Eu peguei, criei uma function, dei um nome para ela, passei um parâmetro e estou utilizando esse parâmetro aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer agora? Uma função, pessoal, ela precisa retornar valores, ok? Eu não posso exibir dados, ok? Eu preciso retornar valores para que eu possa utilizar esses valores fora da minha função, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui embaixo do while, mas antes eu vou segurar o Shift Alt F para indentar o meu código. E aqui embaixo do while eu vou retornar a variável divs, que está armazenando a divisão de number por count. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dar um return, na verdade, em divs. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é divs que está armazenando aqui a divisão, ok? E aí eu posso pegar tudo isso aqui em cima, Ctrl X, e jogar aqui embaixo, ok? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer agora? Em vez de a gente atribuir aqui o valor, a gente atribui a cada uma dessas variáveis a nossa função com o valor dentro dos parênteses. Então, exprimo 9. Venho na de baixo, exprimo, qual que é o valor daqui? 4. Exprimo 4. E por último, eu tenho a exprimo 12. Ok? Então, eu atribuí a minha função a cada uma dessas variáveis. E agora, em vez de eu utilizar a variável divs, eu vou utilizar a própria variável. Então, eu venho aqui, ó, e utilizo a number. Cleito, por que eu estou passando o valor 9 dentro dos parênteses? Porque você passou aqui dentro um argumento. E aí, esse argumento te possibilita passar um valor ali dentro e esse valor vai ser utilizado pelo seu algoritmo, ok? Pelo que está dentro das chaves aqui na sua função, que é o corpo da sua função, ok? E aí, pessoal, é só a gente vir aqui, ó, salvar, Ctrl Alt N, e ele vai retornar aqui o número que está
sendo armazenado em number, não é primo. E agora eu posso pegar toda essa condição aqui e fazer a mesma coisa, só que agora com N2, ok? Que é a minha segunda variável que está sendo atribuída aqui à função is'primo, ok? Se eu ir lá e dar um Ctrl Alt N, ó, também não é primo, ok? Número 4 não é primo. E agora o número 12, será que é primo? Vamos duplicar aqui e passar aqui dentro o N3, Ctrl Alt N, também não é primo. Se eu altero o valor aqui, passando um número que é primo, e mando exibir, ele retorna para mim, ó, que é primo, ok? Então a gente fez o quê? Criou um algoritmo, ok? Pegou esse algoritmo, jogou para dentro de uma função, retornou ali o valor que está armazenando, né, a nossa condição, ok? E em cima desse valor a gente criou uma outra condição. Eu poderia vir aqui e só exibir quando não é primo, ou só exibir quando é primo. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, e trabalhar de uma forma diferente. Se N3 for igual a 2, então eu só vou exibir quando N3 for um número primo. E aí eu dou um console.log e digo que é primo, ok? Então se N3 aqui for primo, por exemplo, se eu passar aqui o número 2, por exemplo, dou um Ctrl Alt N, ó, ele vai retornar para mim, ó, que os 3 números é primo, ok? Por quê? Porque aqui, pessoal, estou reescrevendo aqui o N3, tá? Ó, vamos remover esse daqui, Ctrl Alt N, ok? E aí eu tenho, ó, o primeiro não é primo, tá certo? Porque o número 9 não é. O segundo é primo e o terceiro também é primo. Por quê? Eu estou dizendo que 2, não estou verificando se 2 é um número primo. E ele é, ok? Então esse é o papel da função, a gente poder reutilizar elas várias vezes, ok? Se essa aula fez a diferença para você, pessoal, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.